Fala galera, você que está entrando agora deve estar pegando no replay, né? Hoje a gente vai falar de como calcular a velocidade nos treinos de tiro, tá? Então fica aí que daqui a pouco eu já começo a live. Deixa eu só terminar de colocar aqui nosso título da live de hoje. Como calcular a velocidade nos treinos de tiro. Beleza? Opa, tem que olhar aqui. Vale, boa noite. Fala, Orival, meu amigo. Pronto, deixa eu ver se está certo. Como calcular a velocidade nos treinos de tiro. Vou fixar aqui o comentário. Beleza! E aí, Anderson. O Orival tá falando de João Pessoa. Anderson tá aqui do Espírito Santo. Agora, Anderson, me corrija aí. É Cachoeiro ou Marataízes? Aí eu confundi. Mas se for Marataízes, é Cachoeiro, que é a terra do meu pai, eu acho. Acho que é Cachoeiro. Marataízes, minha família ali de Itapemirim, aí do lado, né? Nossa! Galerinha, hoje é a live 4 de 5, Cachoeira, isso aí. Meu pai é de Cachoeira, minha mãe é ali de Itapemirim. Hoje é a live 4 de 5 e hoje a gente vai falar de como calcular a velocidade nos treinos de tiro, né? Porque pode parecer simples, mas muita gente peca pela velocidade. E quando você erra na velocidade, você erra todo o programa. Então, assim, o treino intervalado é um tipo de treino. Se você errar na distância do tiro, acabou com o dia. Se você errar na velocidade, acabou com o dia. Se você errar no intervalo de recuperação, vai dar ruim. Então, não pode errar em nenhuma das variáveis, porque senão desalinha com o objetivo programado, né? E isso vai prejudicar todo o desenvolvimento ou toda a adaptação que você programou para aquela semana de treinamento. Lembrando que, 2 pontos, não existe adaptação realizada com uma sessão de treinamento. A adaptação ela vai acontecer depois de um conjunto de sessões de treino. Tanto que a menor unidade funcional do treinamento se chama microciclo. O microciclo é composto por um conjunto de sessões de treino, no mínimo 3, né? No mínimo 3. Então, é muito importante que você entenda isso, tá? Que você entenda isso. Um outro ponto que eu quero falar aqui é o seguinte. Muita gente quer falar de treinamento, quer olhar para métodos, né, e modelos de treinos mais avançados sem sequer saber o básico sobre treinamento. E o que é o básico do básico sobre treinamento que todo treinador tem que saber de cor e salteado, de olho fechado? Os princípios do treinamento. Cara, se você não sabe isso, não tem como discutir nem como prescrever treinamento. Qualquer que seja o treinamento. Que seja treinamento para cuspir à distância. Acho que exagerei, né? Mas mesmo exagerando no exemplo, cara, se você não sabe os princípios, se você não entende a dinâmica dos princípios, e quando eu falo saber os princípios, não é decorar os conceitos, é entender a dinâmica deles na prática. Não vai ser nosso case aqui hoje, tá? Não vai ser o nosso foco da discussão. Eu vou direto a um ponto mais específico. Mas fica como dica. Dá uma olhada, dá uma revisada, dá uma conversada com os colegas sobre os princípios. Pega princípio a princípio e vai vendo como ele é aplicado no dia a dia. Se você fizer isso, você já vai sair na frente de muita gente mesmo, tá? Muita gente mesmo. O que eu gosto de falar, sempre nas aulas de pós-graduação, é o seguinte, pode parecer estranho, mas eu gosto sempre de colocar esse exemplo. Para mim deu muito certo. Que é o seguinte, eu sempre pergunto para o pessoal o seguinte, aí, quem treina aqui? Quem treina? Aí a galera levanta a mão, quase todo mundo. 99,9%. E aí, eu falo assim, sabe o que acontece? Em vez de você treinar, não treina. Vai pra academia, vai pra beira da pista, vai fazer o que for, mas não treina. Porque, assim,
professor de educação física, quando treina, ele vai lá e faz o treino, mas não segue um planejamento. A maioria deles, não vamos generalizar, a maioria deles, eu me coloco nesse ponto. E aí, o que eu fiz lá no começo, quando eu estava na faculdade, e que me ajudou muito a entender sobre os métodos de treinamento. Em vez de eu ir para a sala de musculação, para a beira da pista, para a piscina, fazer os treinos, eu ia aplicar os métodos de treino e entender aquilo na prática. Isso fez uma diferença, né? E hoje eu vejo como isso faz uma diferença no dia a dia. Porque basicamente os métodos eu já vivi todos, né? Todos, quase todos, não vou falar todos, mas é grande parte dos métodos, porque tem método pra caramba. Então, grande parte dos métodos eu já experimentei na prática, já entendo como é a resposta fisiológica, já estudei, né, os artigos que falam sobre aqueles métodos, e isso facilita muito na hora de você prescrever o treinamento. Essa é a diferença entre os treinadores que conseguem entender o que estão aplicando e os treinadores que só replicam aquilo que vem em outros locais. Beleza? E agora falando aí de velocidade nos treinos de corrida, nos treinos intervalados de corrida, nos tiros. Então, basicamente, existe 3 estratégias, 3 métodos que você pode estar utilizando. Eu vou abordar um deles aqui hoje, né? Até porque os outros fazem parte lá do conteúdo do meu mais novo curso, a ciência do treinamento intervalado aplicado à corrida de rua. E se você ainda não conhece esse curso, dá uma olhada aqui no link na minha bio. O curso ainda está disponível com desconto promocional de lançamento, né? Está na pré-venda com mais de 50% de desconto. Então vai lá no link da minha bio e dá uma olhada, só que esse valor promocional ele vai até o dia 5 de abril ou até acabar as unidades promocionais. E já passamos da 85%, passamos. Estamos batendo 85, alguma coisa. 85% das vagas já passamos, já foram preenchidas. Então, assim, se você deseja se tornar um especialista em treinamento intervalado aplicado à corrida de rua, tem que fazer esse curso. Esse curso, simplesmente, ele vai fazer com que você se arrependa de todos os outros cursos de corrida que você já comprou. De tão simples, de tão direto e reto, né, que ele é. Ou seja, você em basicamente 2 horas ali de curso, você aprende tudo aquilo que você precisa para prescrever o treino intervalado com os seus atletas de corrida de rua dos 5 aos 42. E aí, o que eu quero dizer, uma coisa muito importante, não confunda conteúdo raso com conteúdo aplicado, tá? Então ali eu processo de uma forma simples, rápida e direta o que você tem que saber para aplicar o treinamento intervalado, sem ficar enrolando, sem ficar discutindo teorias, foi direto. E assim você sai dali com uma ferramenta clara do que você tem que fazer no dia a dia de treino para poder prescrever com segurança e eficiência. Então vamos lá, vamos às 3 estratégias que são muito abordadas, tá? Na prescrição do treinamento intervalado para você poder quantificar a velocidade do tiro. A primeira delas é a proposta por Wilt, tá? 1968, olha só, cara, 1968. E todas essas 3 que eu vou abordar aqui, quer dizer, eu vou citar 2 e vou aprofundar em uma, todas essas 3 têm como base a característica da distância da prova, E o Wilt, ele trabalha muito em cima da distância do tiro. Então, ele divide em 2 tipos de linhas de raciocínio. Dos tiros curtos, que é de 50 a 200, e dos tiros longos, que é de 400 a 1000 metros. Então, ele tem 2 estratégias, uma para cada perfil de tiro, curto ou longo. E o interessante é o seguinte, que nos tiros curtos, ele trabalha com valor de segundos de percurso acima. E nos tiros longos, ele trabalha com valor de percurso abaixo do pacer médio, né? E isso tudo eu explico dentro do curso para que você possa entender essa mecânica. É uma proposta muito boa, muita gente ainda utiliza, mas tem uma outra também que é muito versátil e prática, que foi proposta em, pelo menos eu ouvi, assim, a primeira vez que eu ouvi foi a Binlab, Veronique Binlab, no paper de 2001, né? Que é os tiros com características de velocidade all-out. O que seria esses tiros com características de velocidade all-out? É simplesmente para cada tiro você dá o seu melhor.
E aí, como é que a gente vai entender se esses tiros estão de acordo com o plano de treinamento? Aqui a gente tem que utilizar uma estratégia de métrica que é o índice de fadiga. Né? Porque eu anoto tudo, né, gente? Olha só. Eu anoto tudo, se não esqueça. O índice de fadiga. Isso eu também explico dentro do curso, como calcular o índice de fadiga. Ah, e tem mais. Eu ainda disponibilizo uma planilha do Excel para que você possa ali fazer os cálculos de forma direta e não precisar ficar calculando. Beleza? Simples assim. E por último, e não menos importante, que é o que eu vou dar uma aprofundada, é a estratégia com foco no pacer alvo. E o que seria o pacer alvo? Quando você vai treinar para uma prova, você basicamente tem como meta um tempo. E a partir desse tempo total de prova, você tem aí um pacer médio para poder cumprir esse tempo. Esse é o primeiro ponto. E aí, para que você possa treinar nesse pacer médio, porque esse pacer médio é um pacer que ainda você não treina no dia a dia. É um pacer que você não faz o percurso completo. Pode ser um pacer que você consegue executar em determinadas distâncias, mas ainda não no percurso na sua totalidade. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? Trabalhar em cima do pacer desejado. Só que, vamos lá, para as provas de 5 e 10, geralmente a gente utiliza o pacer mesmo nos treinos, nos tiros de 1000, essa estratégia utilizada para os tiros de 1000, a gente utiliza o próprio pacer alvo para os tiros de 1000. Beleza? Agora, para as provas de 21 e 42, a gente utiliza o pacer de 1000 menos alguns segundos. Geralmente entre 10% e 20%. Tá? Ali, por que geralmente entre 10% e 20%? Porque é a variação que você trabalha no índice de fadiga. Então a gente faz com que esses 10% a 20% seja uma sobrecarga que vamos impor sobre o pacer do tiro de 1000, né? E da onde a gente tira esse pacer? Geralmente a gente tira dos treinos de referência. Então vamos lá. O treino de referência para 21K é 10. O treino de referência para 42, aí ele vai de 15 a 20, dependendo do perfil do corredor, tá? Então, esse pacer aqui de 21 que a gente está trabalhando tem que ser um pacer mais forte para chegar naquela meta. Só que o pacer do treino intervalado vai ser um pacer ainda mais forte, né? E a gente vai fazer com que o pacer do treino de referência, o pacer médio do treino de referência, ele rode um pouco mais abaixo. Olha só que interessante. Ele roda um pouco mais abaixo. Ele rodando um pouco mais abaixo, ele vai melhorar a condição física. Agora, esse pacer alvo que a gente está trabalhando é o pacer que a gente deseja que ele corra a prova? Não. Por quê? Se ele for correr a prova inteira nesse pacer, ele vai ter um resultado de previsão de prova muito menor do que a gente previu. E provavelmente ele não vai conseguir. Só que é um pacer alvo para que a gente possa fazer com que ele atinja aquele pacer desejado para a prova. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com um pacer mais rápido, como um pacer alvo nos tiros de 1000 do que o pacer desejado para a prova. E aí o professor Luciano Pontes, nem vi, Sim. Aí, o Luciano já colocou aqui na parte fisiológica, né? É o pacer no limiar 2, no limiar no ponto de compensação respiratória. Então, se a gente for utilizar as variáveis fisiológicas, a gente está trabalhando ali com o limiar 2. E por que no limiar 2? Ali os metabólicos estabilizam e ali a concentração ali de lactato, ele vai ter uma dificuldade na remoção. E por isso é importante a gente aumentar a capacidade de resistência sobre aquela concentração que foi desenvolvida naquela velocidade. E aí, com isso, né, o indivíduo com maior resistência à concentração... Eu estou falando lactato, mas não estou dizendo que o lactato é o gerador de fadiga, ele é só um marcador. Né? Os metabólitos, como um todo, os hidrogênios, vão fazer com que o indivíduo leve a fadiga. Só que aí, o indivíduo suportando
suportando mais essas condições que foram geradas por uma maior velocidade, vai fazer com que ele tenha melhor performance. E aí o indivíduo vai acostumando a trabalhar nessa condição fisiológica, fazendo com que ele possa ter maior durabilidade da velocidade. E com isso ele tem uma melhora da resposta física da velocidade, ou seja, ele passa a correr mais rápido. E aí é o seguinte, a gente tem duas estratégias, Luciano. Uma que é com base na resposta fisiológica. A gente olha a resposta fisiológica, entende os parâmetros e trabalha para melhorar ela. Esse é um ponto. Só que aí o que acontece quando a gente trabalha para melhorar ela? Ela também melhora a resposta física. Esse é o primeiro ponto. Então ali você está olhando os parâmetros fisiológicos. E tem uma outra escola, a escola mais antiga, a escola que eu gosto, que olha direto para a resposta física, né? Relação de modulação de tempo e distância. Você focando estrategicamente em melhorar a resposta do tempo sobre a distância, automaticamente melhora a resposta fisiológica. Então, assim, é uma estratégia de mão dupla, né? Ou você foca em uma e melhora a outra, ou você foca em uma e melhora a outra também. Então, são dois pontos de vistas muito utilizados. Um do ponto de vista mais metodológico e outro do ponto de vista mais fisiológico. E o que a gente está falando aqui é do ponto de vista bem metodológico, né? Então, basicamente é o seguinte, você tem ali o pacer da prova-alvo que você tem que concluir para chegar naquela sua meta de resultado, meta de tempo. Beleza. Você tem o pacer do treino de referência. Beleza. Vai trabalhar com o pacer alvo para o treino de tiro inferior ao treino de referência. Basicamente é isso. Então, o seu pacer alvo para a prova não é o pacer da prova. Até porque a gente falar que aquele será o pacer da prova, cara, é quase uma loteria. E por quê? Durante a prova você tem ali inúmeros pontos que vai modificar um pouquinho. O interessante é que a estratégia de prova ela seja montada, e eu falei isso aqui ontem, sobre a estratégia de prova, que, cara, você treina. E aí no dia da prova não tem estratégia? Pô, nem vale a pena. Então você tem que treinar, e na semana da prova você montar uma estratégia com base na condição que o cara se encontra. E não já montar uma estratégia no começo do plano de treinamento. Por quê? Ali no começo do plano de treinamento você vai colocar o objetivo. E colocando esse objetivo, você vai traçar todo o treinamento para atingir esse objetivo. Por isso que a gente está falando aqui do pacer do treino de referência e utilizar valores de pacer menor, ou seja, o pacer de treino de referência menos alguns segundos, menos 10 a 15, até 20% dos segundos do pacer. Só que a estratégia a gente monta na semana da prova. Por quê? Eu vou ter uma condição real de como aquele cara vai competir a prova e não no começo do plano de treino. Tá? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas entendam que montar uma estratégia, ou seja, dizer assim, você vai correr a maratona para tal pacer daqui a 3 meses. Porra, pode acontecer um monte de coisa. O ideal é montar a estratégia na semana da prova. Eu acho que até cabe aqui fazer uma live somente de estratégia de prova, mas um outro dia. Essa semana é a semana do treino intervalado. A gente está numa live 4 de 5, né? E isso é muito importante que você entenda, para que você não monte uma estratégia previamente à condição que esse cara vai fazer a prova. E quando eu falo previamente, é 1 mês antes, 2 meses antes. A gente monta metas e aí traça a estratégia lá na semana da prova. E o que a gente está falando aqui com o pacer alvo? Colocar metas para ele melhorar a condição para a semana da prova, você aí sim partir e criar a estratégia adequada para esse indivíduo, para que ele possa correr a prova e chegar ali na sua melhor condição possível. E até, quem sabe, bater a tua estratégia, tá? Eu gosto sempre de jogar uma estratégia bem forte, tá? Por quê? Vê se isso faz sentido para mim. Para mim não, para vocês, porque para mim faz. Se eu coloco uma meta, vamos botar assim num treino da musculação, para ficar mais fácil o entendimento. Eu falo para o indivíduo o seguinte, vai lá, cara, faz X repetições com o peso que você acha pesado. Aí o cara foi lá e fez as X repetições. Quem garante que ele não poderia fazer X mais 1? Agora, se você coloca uma meta ousada e esse cara ele não chega na meta, mas ele cai ali dentro ali dos 10%, cara, quer dizer que você estava no caminho certo. Agora, se ele cai ali 20%, 30%, quer dizer que você exagerou. Então, sempre eu olho basicamente dessa forma. Eu imponho uma meta, e aí se o cara chegar na meta, o cara, porra, tá muito bom. E assim, eu errei para menos na carga. Eu errei para menos, porque se ele chegou naquela meta, quem não garante que ele não poderia ultrapassar a meta?
Sabe aquele ditado? Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta? Não é bem isso que eu quero dizer. Mas é que fique claro, assim, é muito difícil a gente direcionar uma meta de carga, de treino, e o cara bater aquela meta certinho e tá certo. Cara, é loteria essa porra. É loteria. Então, sabendo já dessa limitação, eu prefiro trabalhar dessa forma. Explorar uma meta um pouco mais ousada e fazer com que ele não bata a meta, né? Mas fique ali próximo da meta. Aí eu sei que eu estou na direção certa. Se ele ficou muito abaixo da meta, 20% para baixo, eu falei, eu errei na mão. A mão eu peguei na mão. Agora, se ele ficou ali nos casos ali dos 10%, na casa dos 10%, cara, eu estou no caminho certo. Eu vou manter que ele vai adaptando. E por isso, eu utilizo, né, a estratégia de carga pacer para quantificar o treinamento. Essa é a estratégia que eu utilizo. Uma estratégia que pouca gente utiliza, pouca gente, não é muita gente. Algumas pessoas preferem trabalhar com parâmetros fisiológicos e tá tudo bem. É só uma estratégia diferente. Outras trabalham com frequência cardíaca, com percepção de esforço, com VO2 e tá tudo bem, é só uma estratégia diferente. Agora, quando você passa a prescrever para muitas pessoas e precisa de um processo metodológico que dê resultado com segurança e eficiência para os seus atletas, aí você vai procurar um método que realmente você possa entregar dessa forma. E aí você vai esbarrar no método de carga pacer, né, VO2 Pro. Não tem como não, tá? Você pode fazer um pouquinho diferente, mas as estratégias acabam sendo ali muito próximas. Beleza? Galera, eu acho que já fui bem claro por aqui. Vou deixar a live salva até amanhã de manhã, cara. Então, se tiver que reveja até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu deleto a live e vou subir ela lá no curso, né? A ciência do treinamento intervalado aplicado à corrida de rua. Essa live vai ficar salva lá dentro da plataforma como uma espécie de esquenta para o pessoal que vai fazer o curso ver as lives e na sequência assistir às aulas. Bom, e amanhã a gente parte para a nossa última aula, 5 de 5. E amanhã o conteúdo é um dos mais importantes, é o conteúdo que conecta todos os pontos que nós falamos aqui. Então a gente falou de recuperação ativa e passiva, quando usar, a gente falou da distância dos treinos, a gente falou do número de blocos das sessões, hoje a gente falou da velocidade dos tiros e amanhã eu vou falar de interconexão dos treinos, quando usar cada tipo de treino e qual treino que se conecta com o intervalado. Olha só, cara, que legal. Então, uma coisa que pouca gente dá atenção, mas se hoje eu prescrevo intervalado, eu tenho que entender o que esse cara fez ontem e o que esse cara vai fazer amanhã. Se isso não acontecer, a chance de você ter uma boa adaptação no final da semana de treino é menor. É bem menor. É quase zero, né? E isso são pontos que poucas pessoas comentam hoje em dia. A interconexão dos treinos. Todo mundo, ou seja, grande parte das pessoas, acha que os treinos por si só isolados geram resultados. E eu sei, e você também sabe, que um treino só não gera adaptação. Que o que gera adaptação é um conjunto de treinos. E agora, se você tem treinos que se conectam, eles geram resultados melhores do que aqueles treinos que não se conectam. Essa é a sacada. Esse é o segredo para que você possa prescrever de forma segura e eficiente. Então, além de ter um método na prescrição, processos claros que vão te deixar mais eficiente na entrega, há também estratégia na distribuição, que é a interconexão, para que você tenha um resultado eficiente e seguro. Beleza? Então, se você ficou comigo até agora, cara, meu muito obrigado. E se você quer pegar o replay da live, já pega hoje, no máximo amanhã de manhã cedo, porque eu acordo bem cedo, geralmente 5h30, 6 horas eu tô acordando. E aí de manhã eu deleto a live e vou subir a live lá dentro da plataforma para quem já é aluno do curso já pegar a live. Ah, e outro ponto. E se você já está inscrito no curso, hoje eu acabei de liberar o módulo 3, tá? O módulo 3. Então o módulo 1 já está liberado, o módulo 2 já está liberado e o módulo 3 também já está liberado para você já estudar e já pegar todo o conteúdo. E olha só que interessante, vai chegar dia 5 de abril, quem já comprou o curso já vai ter terminado o curso, já vai estar aplicando, já vai estar um passo à frente, ou na verdade um tiro à frente dos seus concorrentes. Beleza? Tchau, tchau galera, a gente se vê amanhã para fazer 5 de 5, a live sobre interconexão do treinamento. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho te respondendo. Até amanhã de manhã. Tchau, tchau.